Vamos iniciando a palavra de Deus. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando. Mais uma vez, a paz e graça. Que este áudio, este vídeo, esta palavra, ela possa chegar até os corações. E aquilo que a gente sempre diz, que quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Nós estamos divulgando, pregando a palavra de Deus nas redes sociais, nas igrejas, nos templos, nas praças, nas ruas, onde Deus nos enviar, nós estamos anunciando. E eu quero dizer para você que essa palavra de hoje, ela pode te curar, te libertar, te abençoar, te salvar. Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Então, se você crer na palavra, aqui não contém a palavra de Deus, aqui é a palavra de Deus, e essa palavra ela cura, né? Não importa a enfermidade, não importa o vírus. E eu quero trazer uma palavra para você hoje baseada numa epístola do apóstolo Paulo. Então o apóstolo São Paulo, ele escreveu a Filemon esta epístola. O que é uma epístola? É uma pequena carta, não é? E quando foi escrito? 64 anos depois de Cristo. Então, depois de 64 anos, quando Cristo esteve aqui na terra, foi escrito essa epístola, a pequena carta, a Filemon. E eu estarei compartilhando com você nesse dia maravilhoso. E na introdução, Paulo diz da seguinte forma: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. E aqui, às vezes, a gente vai fazer alguma pausa para tentar te explicar, né? Esclarecer para algumas pessoas, para outras talvez não há necessidade, porque a maioria das pessoas ela já conhece a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, mas para algumas é interessante a gente fazer algumas explicações, abrir alguns parênteses. E aqui eu já inicio nessa primeira fala de Paulo abrindo um parêntese, né? Embora na prisão ali em Roma, embora Paulo estava preso ali em Roma, ele, no caso ele aqui, eu digo Paulo, ele se decide de que é um prisioneiro de Cristo, não de Nero, porque Nero mandaram prender Paulo, mas aqui ele fala que ele é prisioneiro de Cristo. Olha para você observar que importância. E o irmão Timóteo. Então Paulo diz: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo e irmão de Timóteo, não é? O que ele quer dizer com isso? Que o jovem apóstolo, ele se encontrava com Paulo em Roma nessa ocasião. Então Timóteo estava ali com Paulo. E nesse mesmo versículo 1 ele continua dizendo: ao amado Filemon, nosso cooperador. Então essa carta, essa pequena carta estava sendo direcionada ao cooperador da obra de Deus, Filemon. E a gente entende aqui que essa pessoa era um homem de certa posição. A gente entende aqui que era um homem rico, era um homem milionário e era convertido. Paulo havia o ganhado para Jesus. Então, quem conhece a Bíblia Sagrada, a história, sabe que Filemon era um homem daquela época, um homem milionário, né? Mas era um homem que amava a obra de Deus. O versículo 2: e a nossa amada Áfia, não é? Então, disse que era esposa de Filemon, né? A Áfia, esposa de Filemon. E a Arquipo, não é? Quem era Arquipo? Então, a gente entende que era o filho de Filemon, não é? Nosso companheiro de tropa, e a igreja que está em tua casa. Olha que interessante, né? A igreja, então, Filemon, ele tinha uma igreja na casa dele, ali era pregada a palavra de Deus, não é? E o versículo 3: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui a gente abre um parênteses que indica que todas essas bênçãos provêm de Deus, né? O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual é o meio, e se referindo à cruz, né? A cruz de Cristo. Então, amigos, amigas, vós que me vê
ou que me ouve. Interessante, né? Quando a gente encontra essas pessoas que não são presas aos bens materiais, pessoas que abrem a sua casa, né, para receber os missionários, os discípulos, e investe o seu financeiro em prol da obra de Deus, para ajudar a obra de Deus. E o versículo 4 a seguir, aqui a gente vai entender, a gente vai falar sobre ação de graça. O que é ação de graça? Né? Tudo é de graça, então nós somos salvos pela graça, não é por mérito, e às vezes é necessário nós promovermos ações de graça. No versículo 4, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Então Paulo aqui estava referindo a Filemon, que sempre ele estava orando para Filemon. Então é nossa obrigação estarmos orando pelas pessoas. Então é por isso que em todos os vídeos eu deixo na descrição meu número do WhatsApp, para as pessoas mandarem uma mensagem pedindo, solicitando orações, ou até mesmo uma visita nos lares, visita na casa. Se a gente não puder ir, a gente direciona alguém da nossa confiança para estar indo nas casas, orar, ungir, né, impor as mãos, repreender todo tipo de enfermidade. E isso é só para quem crê, tá certo? Versículo 5, ouvindo do teu amor e da fé. Tem que ver com os dois pilares do cristianismo, né? Isso aqui, os dois pilares do cristianismo, né? Amor e fé. Que tens para com o Senhor Jesus Cristo e com todos os santos. Então Paulo aqui, ele refere ao fato de que Cristo é o centro de todas as coisas, né? Então, na vida daquele homem, Jesus Cristo era o centro. Ele não estava apegado aos bens materiais, ele não estava apegado ao dinheiro. Então Cristo era o centro da sua vida. Porque quando Deus nos abençoa, é para nós sermos bênção na vida de outras pessoas. Então, quando a humanidade tem esse entendimento, ela vai ser bênção para outras pessoas, não é? Versículo a seguir, para que a comunicação da tua fé seja eficaz. Então, a fé que não causa o crescimento do fruto do Espírito Santo, que fé é essa? Toda fé ela tem que promover, ela tem que causar impacto na vida de outras pessoas, né? Então, com tal graça, nós precisamos oferecer para as outras pessoas essa oportunidade, não é? Então, é uma realidade que a humanidade precisa entender. Receber de graça dai-vos. Você não vai esbanjar, mas você vai socorrer a necessidade dos menos favorecidos. E aí Paulo continua dizendo, no mesmo versículo 6, aqui, no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tudo é através de Cristo Jesus. Então nós entendemos aqui nesse versículo, aqui que Paulo aqui, ele descreve a fonte de tudo, né? E mais um particular, que essa fonte é a cruz de Cristo. Não tem outra fonte a não ser Cristo, não é? Então versículo 7, tive grande gozo e consolação do teu amor. Olha que interessante, nessa pequena epístola que Paulo escrevera a Filemon. Então a gente entende aqui que nessa fala de Paulo, então que parte da força de Paulo era ouvir relatórios, alentadores da pessoa como Filemon. Então chegava boas notícias a Paulo a respeito de Filemon. Quem era Filemon? Um homem rico, milionário, que Paulo ganhara para Jesus. E Paulo continua dizendo, porque por ti, ó irmão, os corações dos santos foram recreados. Olha que interessante. Então aqui a gente abre um parênteses para dizer que Filemon era um estímulo aos santos naquela região de Colossos. Então aquele homem piedoso que não estava preso aos bens materiais era um exemplo. Agora nós vamos falar de Onésimo. Quem era Onésimo? Nessa mesma epístola, a partir do versículo 8. Por isso,
ainda que tenha em Cristo grande confiança, Paulo dizendo aqui, o que a gente entende? Né? Poderia referir-se às autoridades apostólicas, né? Mas não o fará. Então, quando Paulo está dizendo aqui nesse versículo 8, por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança, né? Para te mandar o que te convém. Então, aqui Paulo, ele estava referindo à libertação de Onésimo, né? Entretanto, ele procurará aquela libertação de outro modo. Aí nós vamos conhecer quem era Onésimo. Versículo 9: todavia peço-te antes por amor. Olha que interessante aqui, que a gente abre parênteses aqui nessa fala de Paulo. Então aqui expressa a maneira, né, na qual se comporta um verdadeiro apóstolo, né? Como se comporta um verdadeiro apóstolo e todo crente a respeito disso. Então esse é um parênteses que a gente abre aqui nessa fala. Sendo eu tal como sou, Paulo o velho, né? A gente abre outro parênteses aqui para te explicar o que a gente entende disso aqui, que era no final do primeiro encarceramento de Paulo em Roma, né? Ele deveria ter mais ou menos naquela época, a gente entende, segundo as pesquisas dos estudiosos, que Paulo aqui, quando escrever essa carta a Filemon, ele estava em torno de 63 anos de idade, não é? Ele já se sentia um pouco, né, velho, por isso que ele diz, eu tal como sou Paulo o velho, né, 63 anos de idade, e também agora o prisioneiro de Jesus Cristo. Então aqui o que Paulo declara? Que ele não era prisioneiro de Nero, do homem, ele era prisioneiro de Cristo. Tudo aquilo que ele estava passando era por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Então, às vezes nós somos perseguidos, criticados, apedrejados, não é por nossa causa, por causa dos governadores, dos prefeitos, enfim, daquelas pessoas que não têm Cristo, que nos apedrejam, que nos cercam, que tentam fechar as igrejas. Nada disso, é por causa do Evangelho de Cristo mesmo, é por causa de Cristo, tá certo? Então nós precisamos ter prazer em sofrer por causa de Cristo, por causa da obra de Cristo, né? Porque a obra de Cristo ela sempre foi e será perseguida, sempre tentarão calar a nossa boca, porque nós somos chamados para libertar os cativos, para libertar as pessoas que estão aprisionadas no pecado, na prostituição, na promiscuidade. E a nossa função é levar a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que salva, é visitar os presídios quando nos for facultado, visitar os hospitais quando for permitido, visitar as viúvas, os órfãos. Essa é a nossa função como pregador da palavra de Deus. E no versículo 10 diz aqui, peço-te por meu filho Onésimo. Olha que interessante, o que é o amor? Né? Então, quando a gente ganha alguém para Jesus, evangeliza, a pessoa se converte, aquela pessoa nos torna nosso filho, filho na fé, e nós precisamos cuidar daquela plantinha que acabara de nascer. Aí a gente entende aqui que é a primeira vez que se menciona o nome deste homem, né? Embora ele era o motivo da carta, você vê, um prisioneiro, um escravo, né? Que fez Paulo escrever essa carta, né? Sendo propriedade de Filemon. Então, quem era Onésimo? Era um escravo que fugira, né? E aquele escravo era de Filemon, era um costume da época, não é? Tinha fugido de seu senhor a Roma. Então, aqui é o que nós entendemos, que ele fugiu, né? Um escravo fugitivo, e Paulo ganhou ele para Jesus também, né? Então ali tinha mais ou menos, a gente vai entender que era uma distância de 1.500 quilômetros, não é? Onde eles estavam, era muito longe, olha para você ver, e aquela carta chegara a Filemon. Então, quando Paulo ganhara para Jesus aquele escravo, a gente vai entender que o Evangelho veio para todos, para o rico, para o milionário, veio para o escravo, veio para Filemon, que era milionário, porque Deus não faz acepção de pessoas, tá certo? Então, o que a gente entende mais aqui? Paulo dizendo que gerei nas minhas prisões. Olha que interessante. O que ele quer dizer? Eu ganhei ele para Jesus quando estava preso,
É o que nós entendemos, né? Depois de chegar em Roma, esse escravo fugitivo, a gente entende aqui, nessa fala de Paulo, se pôs em contato com Paulo e tinha entregue seu coração a Cristo através da mensagem que Paulo pregara. Então aquele escravo, aquele fugitivo, não é? De certa forma ladrão, que ele tinha roubado do seu senhor Filemon, mas um dia ele encontrou Cristo através da mensagem de Paulo, então ele se tornou filho de Paulo na fé. E no versículo 11, o qual noutro tempo ele foi inútil, né? É óbvio que aos olhos humanos aquele homem em outro tempo era inútil, era um fugitivo. Então a gente entende aqui porque não conhecia o Senhor, por isso que ele era inútil aos olhos dos homens. Ele pecava porque depois que a pessoa conhece Cristo, o Espírito Santo não deixa a pessoa pecar, ele convence a pessoa, não é? Então aqui Onésimo, ele não prestou um bom serviço a Filemon, porque era ímpio, ele não temia a Deus, não conhecia a Deus. E Paulo continua dizendo, mas agora a ti e a mim muito útil. Então quando a pessoa realmente converte a Cristo, ela se torna muito útil às pessoas, à sociedade, à igreja, quando há uma verdadeira conversão, não é? Então eu costumo frisar isso. Então o que a gente entende aqui nessa fala, que expressa o que Cristo pode operar? Então quando ele fala, mas agora a ti e a mim muito útil, né? Porque Cristo ele transforma, né? Para que torne uma pessoa útil na sociedade. E é só através de Cristo, é só através desta palavra que nós estamos pregando, da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Versículo 12, eu tornei a enviá-lo a ti. Então veja bem, a gente entende aqui que ele está por tornar a casa, voltar à casa do seu Senhor, voltar à casa de Filemon, a pedido de Paulo, e com efeito, entregando-se o que deveria ter feito desde que veio a Cristo. Então quando a pessoa se converte, ela vem a Cristo, ela faz reconciliamentos, ela pede perdão, né? Se ela defraudou alguém, ela vai ressarcir aquela pessoa. E Paulo continua dizendo, e tu torna a recebê-lo. Paulo fazendo um pedido a Filemon, recebe o escravo aí, é um pedido meu. Ele agora é um cristão, ele agora aceitou Jesus, ele se converteu. Então o que a gente entende aqui quando Paulo pede para receber, né? Que em feito aqui, ele suplica a Filemon a receber de novo, né, a seu servo, que antes era inútil, era um fugitivo, tinha roubado o seu senhor, né? Então Paulo aqui lhe assegura que já não achará Onésimo inútil, né? E sim um homem muito útil, porque Paulo percebeu que foi uma verdadeira conversão, que houve uma transformação de vida. E Paulo continua dizendo, como as minhas entranhas, olha para você ver, o que é um amor por uma alma, o que é um amor por uma pessoa. A gente entende aqui quando Paulo fala como as minhas entranhas, a gente entende que é o mesmo que dizer, recebe-o como se for a mim, como se fosse meu filho de sangue, né? É interessante esse amor, é o que Jesus quer de mim, de você, esse verdadeiro amor pelo outro, esse verdadeiro amor pelas pessoas. A gente sentir isso de fato. E Paulo aqui não estava usando de hipocrisia. E a gente vai para o versículo 13. Eu bem o quisera conservar comigo, né? Então a gente entende aqui que é uma expressão que Paulo estava demonstrando de amor e confiança a Onésimo, né? Aquele homem que era inútil hoje se tornou útil para a obra de Deus. E dando continuidade, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Olha que interessante, né? Expressa de fato aqui de que ele tinha sido muito útil a Paulo. Então a gente entende isso aqui, que depois que ele se converteu, ele se tornou um verdadeiro cristão, estava muito ajudando Paulo ali, né? E seria muito útil a Paulo. Então Paulo estava expressando isso,
né? Embora por pouco tempo que eles estavam ali junto, né? A conversão que ele teve, realmente o encontro com Cristo, ele teve uma mudança radical, uma mudança muito significativa. E é isso que as pessoas querem ver em mim e em você. Nós somos a Bíblia que as pessoas estão lendo. As pessoas olham e querem ver algo em nós, querem ver Cristo em nós. Se eu falo de Cristo, as pessoas têm que ver Cristo em mim. Se você fala a respeito de Cristo, as pessoas precisam ver Cristo em você. Versículo 14. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, né? Então Paulo, em respeito a Filemon, ele não fez nada sem o consentimento de Filemon. Aí Paulo continua dizendo nesse versículo 14: para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Então o que nós entendemos aqui? Que refere-se ao fato de que o apóstolo não deseja que Filemon se sinta obrigado. Nada disso. Então Paulo não quer que Filemon, de maneira nenhuma, se sinta obrigado. Independente do que Filemon fizesse, Paulo quer que seja voluntariamente e não por exigência de Paulo. Então, se Filemon quisesse perdoar aquele escravo, ele podia perdoar. Se Filemon quisesse castigá-lo, poderia, porque ele era um escravo de Filemon. Então Paulo estava deixando isso bem claro para Filemon. Versículo 15: porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo. Então Paulo aqui, na sua sabedoria dada pelo Espírito Santo, uma expressão aqui no grego original, que houve uma providência divina na separação. Olha que interessante o trabalhar de Deus na vida das pessoas. Então Paulo, ele estava tentando explicar a Filemon que aquela separação foi da parte de Deus. Quando Deus separara Onésimo e Filemon, tinha um propósito, ou melhor, que o Espírito Santo, usou a situação para conduzir ao homem a Cristo. Então Deus tem as maneiras de libertar o homem, de salvar o homem. Então a gente até costuma brincar que para cada peixe tem um tipo de isca. Quem é pescador sabe disso que eu estou falando, não é? Então olha para você ver, o Espírito Santo muitas vezes usa de situações similares para trazer as pessoas à igreja, a Cristo, a libertar as pessoas do pecado. Paulo continua dizendo: para que eu retivesse para sempre. Então aqui a gente entende que Paulo queria dizer que a convivência agora ia ser totalmente diferente, porque Onésimo agora se tornara um escravo cristão, um escravo convertido. Versículo 16: não já como servo, Aí a gente entende aqui que já não mais como escravo. Paulo estava dizendo: recebe ele aí, não como escravo, mas como um crente salvo, um crente liberto, Antes mais do que servo, como irmão amado. Olha que amor por uma pessoa que para a sociedade era uma escória, E às vezes muitos condenam o outro, muitos fazem acepção de pessoa. Então a gente entende que nesse versículo 16, nessa parte de Paulo, está pedindo que se receba Onésimo como escravo, Possivelmente ele ainda seria um escravo na medida que concerne o texto, Eu espero que você esteja me entendendo, o que eu estou querendo te explicar nessa fala de Paulo aqui, mas agora em um novo espírito no relacionamento. Então, ele não ia deixar de ser escravo, mas ia ser uma forma diferenciada de tratar aquele escravo, porque agora ele era um homem convertido, era um homem arrependido. Então, quando o homem se arrepende, há um tratamento diferenciado,
né? A gente entende isso, e também vice-versa, e tudo isso por causa de Cristo. Então ia ser uma reciprocidade, a maneira que Onésimo ia tratar o patrão e a forma que o patrão ia tratar Onésimo, porque agora os dois comungavam da mesma fé. Os dois agora eram cristãos, eram homens convertidos a Cristo Jesus. E Paulo, na última parte desse versículo 16, Paulo continua dizendo: particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Então, o que ele estava dizendo? Na carne, Filemon tem um irmão como seu escravo, mas no Senhor, Filemon era para ter o escravo como irmão. Olha que interessante, não é? Então, o Espírito Santo, ele sempre vai nos dar discernimento, maneiras de agir. Então é por isso que a gente fala, não tome uma decisão sem consultar o Espírito Santo, não tome nenhuma decisão sem orar ou buscar um conselho com um homem ou uma mulher de oração. Versículo 17: assim, pois, se me tens por companheiro. Olha que interessante. Então aqui coloca tanto a Paulo como a Filemon a mesma posição, quer dizer, mesma categoria, né? Sem ninguém querer ser superior ao outro. E Paulo continua dizendo nessa epístola: recebe-o como a mim mesmo. Olha que humildade, que amor, né? Envolve aqui agora Onésimo ao nível de Paulo e Filemon. Então é isso que Paulo estava dizendo: ninguém é superior ao outro, o único que é superior a nós é Jesus Cristo. Então nós estamos na mesma posição, né? No exército de Cristo não tem maior nem menor, todos estão na mesma posição. Paulo, missionário; Onésimo, escravo; Filemon, um milionário, mas na mesma posição. É isso que Paulo estava dizendo. Versículo 18: e se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta, né? Nós precisamos entender isso. Então, Paulo aqui ele quis dizer: peço-te que perdoe essa dívida, mas se sentir que não deve perdoar, eu pagarei a dívida desse homem, não é? Então, é interessante quando a gente tem esse amor pelo outro, essa compaixão pelo outro. E às vezes as pessoas hoje estão mais acusando, condenando, apontando o outro. Versículo 19: eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, não é? Então o que Paulo estava dizendo aqui? Paulo, aqui a promessa do apóstolo é inalterável. Ele diz: não preocupe, porque eu assumo essa dívida com você, não é? Então, outras palavras, é meu contrato seguro. Ele assinar aquela carta, eu estou dando a minha palavra. E a palavra de Paulo, ela não caía por terra depois da sua conversão, ou até antes, né? Que ele era muito zeloso pela lei. Para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Então Paulo estava dizendo aqui que qualquer esperança da vida eterna que este homem de negócio desfrutou, tem-se, a gente entende aqui nessa fala, tem-se que remontar ao ministério de Paulo. Então, assim, dívidas espirituais que o Espírito Santo ia pagar, mas essa dívida aqui ele pagaria, né, do seu próprio bolso. Então Paulo escrever aquela carta, assinar, e por isso que ele diz: do meu próprio punho, da minha própria mão que eu estou escrevendo. Então agora nós vamos terminar aqui, finalizando no versículo 20, a seguir até o 25, até o 22, nós vamos falar da comunhão, que Paulo fala assim: sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Então, quando Paulo fala isso aqui, o que Paulo pede não é só para ele, e sim para o Senhor, né? Ele estava pedindo em nome de Jesus, né? Anima o meu coração no Senhor. Então, aqui essa concessão dessa petição será do Senhor também. Ele estava fazendo aquilo em nome de Jesus, não dele mesmo, né? Direcionado pelo Espírito Santo.
Versículo 21. Te tenho escrito confiado na sua obediência, né? Filemão era um crente rico, milionário, mas ele era obediente ao Espírito Santo, obediente a Deus. Ele tinha muito respeito e consideração a Paulo, não é? Então aqui o que Paulo quis dizer? Expressa a certeza de que Filemão vai fazer tal como ele solicitou, porque ele conhecia o coração de Filemão, né? Na segunda parte do versículo, Paulo diz, sabendo que ainda fará mais do que digo, né? Aludindo-lhe à emancipação de Onésimo. O que ele queria dizer? Que Onésimo seria emancipado, que Onésimo não seria mais escravo. Ele estaria morando ali na fazenda de Filemão, mas não mais como escravo, mas como um servo, como ajudante, né? Então é isso aí, versículo 22. E juntamente me prepare também alojamento. Olha que interessante. Então aqui, esse aqui indica que o fato de que o apóstolo Paulo sentiu que logo seria posto em liberdade. Quando ele escreveu essa carta aqui, ele estava na prisão, ele estava em Roma preso, mas ele já avisou a Filemão, muito em breve estarei na sua casa. Então o Espírito Santo já estava direcionando ele, né, que em breve ele seria liberto, em breve ele sairia daquela prisão, não é? E iria visitar Filemão. Porque espero que por vossas orações o tenho de ser concedido, né? Então aqui ele está agradecendo a Filemão, porque Filemão orava por ele. Tanto Paulo na prisão orava para Filemão, como Filemão na sua fazenda orava por Paulo, né? Para Paulo ser liberto, porque Paulo era um pregador, era um missionário. Paulo, ele levava a palavra de Deus, né? Mesmo as autoridades tentando impedir, como hoje também no século 21, muitas autoridades que não conhecem Cristo tentam nos impedir de pregar o Evangelho, tentam proibir da Bíblia entrar nas escolas, entrar em órgãos públicos, né? A gente não consegue, aos olhos humanos, entender isso, mas da mesma forma que acontecia com Paulo, acontece às vezes comigo e com muitos outros que tentam pregar a palavra de Deus. Às vezes a gente vai falar e as pessoas falam, aqui não se fala em religião. Pode falar de tudo, menos de religião. Aqui não se fala desse Jesus. Fala de futebol, fala de novela, fala de pornografia, mas não pode falar de Jesus. Então hoje não é diferente da época de Paulo. Então é uma perseguição velada, né? Não tão declarada como naquela época de Paulo. Até por causa que as leis mudaram, não é isso? Então nós vamos finalizar com a bênção. Te saúdam Epáfras, meu companheiro de prisão, por Cristo Jesus, né? Então ali tinha outro prisioneiro ali com Paulo também, e ali estava mandando a saudação para Filemão. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então a gente sempre tem os nossos cooperadores, aquelas pessoas que nos ajudam na obra de Deus, não é? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. Amém. Então esta foi a palavra de Deus, esta é a Bíblia Sagrada, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que salva. Creia nesta palavra, creia somente e verás a glória de Deus na sua vida. Então, um beijo no seu coração. Eu sou o pastor Edivaldo Brito, estou aqui única e exclusivamente para propagar a palavra de Deus, para divulgar a palavra de Deus. Então, dentro da medida do possível, nós vamos estar sempre anunciando, ajudando as pessoas a caminhar nessas dificuldades que o mundo está enfrentando, né, de tanta doença, tanto vírus que é tão falado, e às vezes tentam sufocar a palavra de Deus. Mas esta palavra aqui, através de nossas orações, você será curado, você será liberto, você será liberta, você será uma bênção, e você irá divulgar também a palavra de Deus. Você também irá testemunhar dos milagres de Deus na sua vida, tá certo? Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando, te guardando, te protegendo. É o meu pedido, estarei orando por você. É só você deixar aí o seu pedido
nós estaremos intercedendo a Deus pela sua vida. Você não é escravo, você é liberto. Você não é escrava, você é liberta. Cristo já nos libertou através da cruz, tá certo? Então, que Deus continue te abençoando. Até o próximo vídeo, até o próximo evento, tá certo? Muita paz, muita felicidade. E lembre-se, a palavra de Deus, ela é muito simples, tá certo? Olha como Jesus pregava a sua palavra, com muita simplicidade, não é? E agora você vai estar apenas me ouvindo. Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Olha para você ver, às vezes parece que está tudo vazio, parece que não tem ninguém, essa é a impressão, mas aqui está cheio de anjos, né? Pelos olhos da fé, você precisa ver que no altar aqui, neste lugar, está cheio de anjos. Um grande abraço, um beijo no seu coração.